Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Hoje nós tivemos as manifestações de alunos das escolas, de uma maneira geral, principalmente das escolas públicas, das universidades. Todos se manifestaram contra a redução dos investimentos em educação e cultura. Muito bem, todo mundo se manifestou, deu o seu recado, e Jair Bolsonaro, em Dallas, se refere ao Brasil como um país de idiotas, um país que nunca teve educação, pois está muito mal colocado na tabela do PISA e OCDE, que são organizações que medem a qualidade do ensino em todos os países. Mas eu vou fazer aqui um pequeno relato. Lembrando aos senhores, eu quero lembrar bem que não pode levar em consideração as palavras de Jair Bolsonaro e como ele cai em contradição. Se ele declara que a educação no Brasil ela é de má qualidade, se ele declara que a educação no Brasil é de má qualidade, por que o corte? Por que deixar de investir na educação? Se até então nós tínhamos 5% do PIB na educação e o Brasil se manteve numa linha meio que linear no seu comportamento da educação. O Brasil nunca teve no topo da tabela como primeiro, segundo. O Brasil sempre teve acima do 56º, 57º lugar, desde que se começou a fazer essa medida através dos órgãos PISA e OCDE. Então eu vou ler aqui só para os senhores entenderem que quando começou a fazer esse tipo de avaliação foi no ano de 2000 e hoje nós estamos em 2019. Mas veja bem, eu digo que o Brasil manteve uma linha de comportamento na sua classificação pelo seguinte fato. Em 2000, o número de países avaliados eram muito menores que os números de países avaliados hoje. E eu só vou ler aqui para que fique bem claro, tá? Eu vou ler, vou virar aqui, vou ler para os senhores a matéria. Desempenho brasileiro entre 2000 e 2015, tá? No ano de 2000, quando a primeira edição da avaliação, foram 32 países participantes do PISA. E o Brasil se posicionou em último. 56% dos estudantes de 15 anos avaliados, isso em 2000, em matemática, leitura e ciências, tiveram um desempenho de quase analfabetos funcionais. Isto é, sabem ler e escrever, mas possuem dificuldades de explicar o que leram ou de escrever um texto claro com começo, meio e fim. Boa redação. A boa distância do penúltimo colocado, o México, com 44%, o PISA 2012, agora com 65 países, isso em 2015 está dizendo a matéria, né? Em 2015, com 65 países avaliados em um relatório de 32 páginas, mantém o Brasil entre os últimos, 57º em matemática, 54º em ciências, 58º em leitura, atrás do Chile, Uruguai, México, Turquia, Cazaquistão, Costa Rica, Emirados Árabes. O Brasil avançou na média das
três áreas em 9,2%. Ele avançou no comparativo com o PISA de 2000. Porém, estacionou em relação ao PISA de 2009 em leitura e ciência. E incrementou 1,3% em matemática. Com esse resultado, a meta estabelecida pelo governo brasileiro de se igualar à média dos países ricos da OCDE, que são os países mais evoluídos, prevista para 2022, o Brasil tinha um planejamento para 2022, se estende para 2030. Ou seja, a meta que o Brasil tinha traçado até 2022 para atingir os países da OCDE, que são os países mais evoluídos, porque o Brasil chegou a girar ali entre os 10 países mais evoluídos e mais ricos do mundo, que pretendia chegar no mesmo patamar desses países em 2022, já em 2015 foi prorrogado para 2030. Isto por conta das questões políticas e econômicas do país. Tá certo? O PISA 2015, com 72 países sendo avaliados, posicionou o Brasil em 63º em ciências, 59º em leituras, 66º em matemática. Em ciências e literatura, Portugal, Espanha, Chile, Uruguai, Costa Rica estão à frente de nós. E o Peru está poucos pontos abaixo. Em matemática, todos esses países superam o Brasil. E a diferença média do país e a do Chile é de 46 pontos. Comparando a última edição do PISA, o Brasil estagnou em ciências, com uma média de 40,1, leitura com uma média de 401, leitura 407, e caiu de matemática para 377. Em ciências, mais da metade dos estudantes brasileiros, 51%, está abaixo do nível 2. Em leitura, que a OCDE considera adequada para exercer a cidadania, os resultados dos exames realizados em 2015 foram divulgados no último trimestre de 2016. O Brasil continua muito aquém dos países desenvolvidos e atrás de inúmeros países em desenvolvimento, incluindo diversas nações da América Latina. Vale ressaltar ainda que o país apresentou um recuo nas médias de todas as três áreas analisadas, conforme apresentado a tabela a seguir. Veja bem, o Brasil, mesmo ele estando caindo, mesmo ele estando nos últimos lugares, próximos, você vê que ele está por volta de 60º, 63º, a avaliação que era feita entre 32 países passou agora a ser sobre 72 países. E o Brasil se mantém ali na média. Isto, veja bem, isto tendo investimento na área de educação. Agora, com o corte da educação, é um contrassenso Jair Bolsonaro promover o corte de investimento na educação e cobrar que o Brasil não evoluiu nos períodos. Mas mesmo mantendo o investimento na educação, o Brasil está estacionado no ranking e houve uma elevação significativa a partir de 2000 até 2015. Porém, houve uma estagnação ocorrida por fatores diversos políticos e sociais do país. Agora, se você já está lá atrás fazendo investimento, aonde chegaremos sem deixar de fazer investimento? É isso que me intriga na palavra de Jair Bolsonaro. E também pelo fato
pelo fato dele dizer que a educação no Brasil ela é ideológica, partidária, matemática, ciências, leitura, sabe, no português, redação. Isso não tem nada a ver com ideologia. Isso tem a ver com qualidade de ensino. Sim, tem a ver com qualidade de ensino, mas não por ideologia. Agora, se a ideologia interfere, ela interferiu para melhor. Porém, essa nova ideologia neoliberal, que vai retirar o investimento na educação, vai nos desclassificar mais ainda. Se o país mantém uma linha acima do 60º lugar, com investimento entre 72 países, a que nível nós chegaremos então com o corte do investimento na educação? Eu acho um contrassenso. Tudo isso que eles estão fazendo, eles estão corrompendo a população brasileira, extorquindo a população brasileira, coagindo a população brasileira para que haja a reforma da Previdência. Isto está mais do que na cara. É visto e notório que toda essa coação e corte de investimento em diversas áreas, alegando que o Brasil não tem dinheiro, é coação para que o povo recue. Então eu quero dizer o seguinte: o Brasil está sendo coagido a aprovar a reforma da Previdência. Tudo isso que Jair Bolsonaro parece que goza quando ele denigre o Brasil no exterior, e hoje em Dallas ele se manifesta denegrindo ainda mais a imagem do brasileiro, é uma forma de coagir. Desta vez ele citou a questão da educação que está estagnada no Brasil a partir de 2009, porque ela evoluiu até 2009, 2009 para cá ela ficou estagnada acima do 60º lugar, havendo investimento. Se cortar o investimento, o Brasil vai cair, porque agora não são 32 países, agora são 72 países. O Brasil vai cair, vai ficar lá em 69º, 70º lugar, 72º lugar, e o Brasil vai cair até para um número que está fora do contexto ali de países que participam da pesquisa PISA-OCDE. O Brasil coagido será um país submisso, um país de escravos. Qual será a atitude de Jair Bolsonaro quando houver uma greve geral? Qual será a desculpa para desmontar ainda mais o nosso país, já tão fragilizado e sofrido por tantos golpes, e agora com essa ideia fixa de nos tornarmos submissos aos Estados Unidos? O que será de nós? Infelizmente será uma vergonha. E Jair Bolsonaro goza por denegrir o Brasil fora, lá no Texas. Ele vai voltar com as calças molhadas, porque ele sente um êxtase toda vez que ele denigre o Partido dos Trabalhadores, toda vez que ele denigre Lula. Ele sente prazer. Ele não sente prazer em fazer uma boa gestão. Ele sente prazer em denegrir tudo que foi feito e tudo que o país evoluiu até hoje. Este é o objetivo de Jair Bolsonaro. Infelizmente, é isso que a gente está vendo. Vamos ver o que vai acontecer em junho, quando houver a greve geral, qual vai ser a desculpa, né? Mas ele não toca no assunto das falcatruas do clã Bolsonaro e seus asseclas, né? E as suas milícias.
Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Eu gostaria de ter um projetor e uma forma de projetar esses resultados e explicar para os senhores o posicionamento do Brasil ao decorrer desses desses últimos 19 anos, como é que o Brasil tem se comportado em todas as áreas. Eu vou providenciar e garanto que vou fazer isso para vocês. Eu quero mostrar os gráficos e explicar corretamente. Escutar as bobagens de Jair Bolsonaro, perda de tempo. Ele é um cara que tem fetiche por denegrir o Brasil. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Até mais, pessoal. Tchau.